Nós estamos nesse dia de hoje refletindo sobre a palavra que Deus tem nos norteado, já dizia o Geraldo para nós, que é alargar as tendas. E nós entendemos que a primeira tenda que tem que ser alargada é o nosso coração. E refletimos sobre abrir o nosso coração para a presença de Deus, e experimentar Deus em nossa vida, fazer uma experiência de seu amor. Dentro desse projeto, dessa palavra, alargar as tendas, eu queria refletir com vocês nessa tarde sobre o que nos impede de experimentar o amor de Deus em nossa vida, o que nos impede de ser verdadeiramente feliz e por que o mundo não experimenta esse Deus que é Pai e nos ama, como ensina Jesus Cristo. E gostaria de refletir sobre alargar o nosso testemunho, que é o testemunho de santidade, que é dissipar de nossa vida todo o mal, todo o pecado. Rezando para esse dia, o Espírito Santo colocava uma palavra em meu coração e eu gostaria de refletir. Para alargar o testemunho, para dissipar em nossa vida o pecado, para experimentar esse Deus que é Pai e nos ama, nós precisamos refletir quem somos nós. E se encontra no livro de profeta, evangelista São Lucas, não é o profeta, mas é o evangelista, capítulo 4, versículo 18, que está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar aos cativos a libertação e aos cegos a recuperação da vista, para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano de acolhimento da parte do Senhor. O Senhor retoma a profecia de Isaías no capítulo 61, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele. E também essa palavra se aplica a todos nós, nesse tempo, nessa época que nós vivemos. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque nos ungiu, porque nos deu a unção. Isso significa que nós fomos postos à parte, nós somos separados, nós somos cheios do Espírito Santo. Significa dizer que nós somos ungidos, porque nós advemos de Cristo, nós somos cristãos. E cristão é aquele que é cheio do Espírito, é aquele que é ungido do Espírito, é aquele a qual o Espírito Santo desceu abundantemente sobre nós. Aquilo que o Geraldo dizia no primeiro momento, que o Pai, quando batiza o Filho Jesus Cristo, ele diz: o meu Filho muito amado, a quem põe o meu agrado. Dá a ele todo o seu agrado, que é o Espírito Santo, dá de si mesmo. Meus irmãos, nós somos ungidos, nós somos cheios do Espírito, nós somos cristãos. E alargar o espaço, expandir o espaço de nosso coração, é começar a abrir o nosso coração para a presença de Deus. É começar a viver conforme a nossa raiz que é de consagração, que é de consagrado. Nós somos cheios do Espírito. A palavra que Jesus se dirige a ele, naquele dia na sinagoga, se aplica a nós, nesse retiro de carnaval. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor nos ungiu, nos pôs à parte, nos separou, nos consagrou, nos deu o óleo da unção, que é o Espírito Santo, para expandir pelo mundo, que é o espaço que nós temos e aonde nós somos, expandir esse amor de Deus, manifestar o amor de Deus em nossa vida, e gritar para o mundo aquilo que Deus fez. E o evangelista João vai dizer que Deus amou tanto o mundo. Mas isso só será possível quando nosso coração for dilatado, o espaço de nossa tenda for dilatado, e nós destruir em nós esse inseto, esse germe que impede nós de experimentar o amor de Deus, que é o pecado.
Nós temos essa grande missão: alargar em nosso coração para alargar no espaço onde nós estamos, que é alargar a presença de Deus. Mas isso só acontece quando o espaço de nosso coração, que está apertado por conta do pecado, for dilatado pela presença do Espírito, pelo amor de Deus em nossa vida. Pensando nessas coisas todas que nós estamos refletindo, uma palavra de Deus que veio ao meu coração nesse tempo de carnaval, a partir do retiro de comunidade, que foi o dia 10 de janeiro, que se encontra na palavra de Isaías, profeta Isaías, capítulo 49, versículo 20. O Senhor diz assim: o espaço é estreito para mim, dá-me lugar, aperta-te para que eu possa morar. O espaço que o Senhor quer tomar em nosso coração, o espaço, a tenda que o Senhor quer alargar em nós, é o nosso coração. E o Senhor diz que o espaço é estreito para mim. O nosso coração é estreito para a presença de Deus. O nosso coração ainda está cheio daquilo que impede nós de experimentarmos Deus em nossa vida, que é o pecado. E o Senhor diz: o espaço é estreito, dá-me lugar, aperta-te para que eu possa morar. O espaço que Deus quer morar, a tenda que Deus quer alargar nesse tempo de carnaval é o seu coração. Porque o espaço de nosso coração é estreito para o Senhor. E se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não dilatarmos de nosso peito o coração de pedra e não abandonarmos o pecado, nós não podemos experimentar o amor de Deus. Porque o nosso coração vai se enchendo, vai se comprimindo do pecado, que é o grande mal da humanidade. O grande mal da humanidade não é a má distribuição de renda. O grande mal da humanidade se encontra no coração do homem, que é o pecado. E nesse tempo, antecedendo a quaresma que nós vamos começar quarta-feira, é o grande apelo de Deus para nós. O lugar, o espaço é apertado para mim. Dá-me lugar para que eu possa morar. O seu coração, o meu coração é apertado, o espaço é curto, é pequeno, para que o Senhor possa entrar e fazer as maravilhas que Ele quer em nossa vida. E o Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque nós só podemos falar e profetizar contra o pecado na unção do Espírito Santo. Nós só podemos retomar a nossa origem, que é a nossa consagração, que é viver como consagrado e abandonar o pecado em nossa vida, quando o Espírito Santo entrar em nosso coração. E o mundo só pode ser melhor, o espaço, a tenda que Deus quer alargar no mundo, só vai acontecer quando você abrir o coração e abandonar o pecado em nossa vida. Alargar é dizer, é profetizar contra o pecado, que é esse grande mal. E é o pecado que o mundo não quer ouvir, é o pecado que o mundo não quer escutar. Porque a humanidade perdeu o senso do pecado, a humanidade perdeu o ritmo do pecado. Se brinca, como ensina Padre Ranier Catalamessa, se brinca com o pecado como se brincasse com uma cobra cascavel dormindo na cabeceira da cama. E nós não experimentamos o que Deus tem para nós. E nós não vivenciamos esse amor que Deus tem para manifestar em nossa vida, porque essa é a grande dificuldade, é o grande bloqueio na vida de todos nós, que é o pecado. E o mundo só não é melhor porque nós não alargamos o espaço de nosso coração para que Deus possa agir. E alargar o testemunho de santidade, alargar o testemunho que é santificar o mundo, nós precisamos extirpar de nossa vida esse grande mal que é o pecado. Porque nós somos ungidos com o óleo do Espírito Santo, nós somos consagrados, separados, tornados santos pela presença do Espírito. Participamos do tríplice munus sacerdotal de Jesus, sacerdotal, profético e real. Somos ungidos com o óleo do Espírito Santo